Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. Versículo 9 ao versículo 11. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 ao versículo de número 11, que nos diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Que Deus nos abençoe com a porção livre da sua palavra mais uma vez. Amém. Irmãos, amigos, uma das coisas mais belas que nós podemos desfrutar na vida cristã é a meditação nas Escrituras sagradas. Eu, particularmente, são dois dos meus livros mais preferidos da Bíblia, não que os outros não sejam importantes. É o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. O livro de Provérbios, ele nos ensina como deve ser a nossa vida, nós desfrutarmos da nossa vida e assim vivermos conforme a vontade do Senhor que nos chamou com sua eterna graça. O livro de Eclesiastes, ele é maravilhoso também, pois o livro de Eclesiastes, que foi escrito pelo sábio Salomão, ele nos ensina como a vida é e como nós precisamos aprender a vivermos a vida cristã e como nós também devemos viver a vida que o Senhor tem nos concedido. Nós chegamos a mais um final de ano e podemos fazer uma pergunta: como nós olhamos para o futuro? Na perspectiva humana, o futuro significa velhice, improdutividade, insignificância, abandono e morte. Mas na perspectiva bíblica, futuro significa novidade, galardão, reconhecimento, acolhimento e vida eterna. Certo escritor chamado Adoniram Judson, ele disse o seguinte: o meu futuro é tão resplandecente quanto as promessas de Deus. O meu futuro é tão resplandecente quanto as promessas de Deus. Como eu falei anteriormente, está acabando mais um ano que o Senhor tem nos concedido. E com certeza o fim vem. E também nós estamos indo em direção a um novo ano que se inicia. O fim está sempre perto. Essa é a mensagem que nós aprendemos
neste último dia deste ano. O fim está sempre perto. É que o fim é uma realidade implacável e é uma realidade imutável. Nós podemos ver, mesmo em meio a tantas tribulações, tivemos um ano abençoado por Deus, embora muito atribulado. E devemos dar graças a Deus por tudo o que aconteceu em nossas vidas, pois aqui nós estamos. Deus sempre esteve ao nosso lado. Um novo ano começa e uma porta para o desconhecido se abre à nossa frente. Devemos errar menos, e estarmos sempre confiantes e cheios de esperança. John Bunyan, o escritor de O Peregrino, ele disse uma frase interessante. Ele disse: a esperança nunca vai mal quando a fé vai bem. A nossa esperança nunca vai mal quando a nossa fé vai bem. Por isso, nessa última mensagem deste ano, e para a glória do nosso Deus, eu quero mostrar alguns motivos para nós, como cristãos, iniciarmos o ano de 2022 alegremente. Motivos para iniciarmos 2022 de forma alegremente. Eu quero destacar pelo menos três motivos nas Escrituras. E o primeiro motivo é o seguinte: assim como Deus esteve conosco em 2021, Ele continuará em 2022. Há um texto que nos chama a atenção nas Escrituras e eu quero compartilhar com todos. Se encontra lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Fala acerca de um jovem chamado José. Creio que muitos conhecem a história de José do Egito, que diz o seguinte, apenas um versículo, Gênesis 50, versículo 20, que diz assim: vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conservem muita gente em vida. Irmãos, irmãs, todos que me escutam nesta noite, é motivo de nós estarmos alegres, vibrantes, para iniciarmos esse novo ano que o Senhor nos dá, porque isso é graça de Deus. Todas as coisas que aconteceram na nossa vida em 2021 estiveram sob o controle de Deus. Abençoado e feliz é o crente que vê Deus envolvido em tudo de bom e de mal que acontece nas suas vidas. José do Egito é um exemplo para nós. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José do Egito é um exemplo para nós. Ele via Deus envolvido em tudo de bom na sua vida, como de mal também que acontecia em sua vida. Amados, nós podemos ver que, para o crente verdadeiro,
Ele entende que Deus tem planos para a sua vida, ainda que esses planos se desenrolem em meios a problemas e em meio a muitas adversidades. Muitas vezes, amados, podemos ser alvo de maldades. Pessoas tramam planos maldosos contra nós. E o pior, pessoas próximas, que jamais imaginaríamos que tramariam algo contra nós. O exemplo de José do Egito. José foi alvo da maldade dos seus irmãos. Como cristãos também, somos alvos da maldade também dos ímpios e dos dados inflamados do maligno. Nós estamos expostos a todo tipo de mal, porque nós vivemos num mundo que é mal, que jaz no maligno. Mais uma coisa maravilhosa que as Escrituras nos mostram é que, às vezes, podemos ser alvo da maldade daquele que jamais imaginaríamos que fizesse uma maldade comigo ou com você. Talvez você tenha enfrentado todo esse ano de 2021 maldades de pessoas que você jamais imaginaria que ela tramaria algo de mal contra você. Quando acontecer isso com você, saiba de uma coisa: se você é um crente verdadeiro, uma crente verdadeira, nós somos protegidos ou seremos protegidos por Deus. Porque isso se chama providência divina na minha e na sua vida. Os irmãos de José tramaram mal contra ele, mas Deus transformou em bem o mal que intentaram contra José. E da mesma forma, quando intentarem mal contra você, se você é um crente verdadeiro ou uma crente verdadeira, não queira revidar. Entrega na mão daquele que pode fazer todas as coisas, que julga todas as coisas retamente. José disse que todo o mal que os seus irmãos intentaram contra ele, Deus o transformou em bem. Por quê? As Escrituras nos falam que todas as coisas cooperam para nosso bem. São todas as coisas mesmo, meus irmãos. Tudo que vier na minha vida, na sua, de bem aos nossos olhos ou de mal aos nossos olhos, Deus a transformará em bem para a nossa vida cristã. As Escrituras não podem falhar. Para o crente não há casualidade. Para o crente não há acasos. Mas é a mão de Deus dirigindo o nosso destino. E Deus faz tudo isso. Transforma todo mal em bem. Porque Deus, amados, Ele tem uma missão na minha e na sua vida. Se você é um crente ou uma crente, não tente fugir desta realidade. José do Egito não pôde fugir da missão que Deus tinha para ele. Nós sabemos quão grande sofrimento José sofreu até chegar a ser governador do Egito. Porque Deus tinha uma missão na vida de José. Cerca de 14 anos sofrendo, preso, maltratado, humilhado,
Deus levaria José para ser o governador do Egito. Ele foi preparado e protegido por Deus para abençoar outras pessoas. Entenda uma coisa agora que eu vou lhe dizer, viu? O mal talvez venha na minha e na sua vida para nós sabermos lidar com o mal, para quando outros vier nos tomar conselho conosco, nós saibamos orientar e aconselhar esses que vierem, que Deus colocar à nossa frente. Como é que eu vou aconselhar alguém se eu nunca passei por uma situação semelhante ou igual daquele ou daquela que Deus colocou na minha frente? Como é que eu vou aconselhar? E muitas vezes nós ficamos evitando as coisas que Deus permite na minha e na sua vida. Não evite não, meu irmão, apenas ore, se entregue nas mãos do Senhor, se consagre a Deus em oração, em meditação da palavra, e saiba que Deus está lhe preparando para a missão que lhe chamou aqui na terra. Eu vou dizer uma coisa também: o céu é um lugar para pessoas preparadas por Deus. No céu não vai entrar ninguém despreparado. E nós podemos ver como a nação egípcia sobreviveu no tempo da fome, graças à instrumentalidade de José e pela providência de Deus na vida de José. Assim também Deus é comigo e é com você, que é um crente ou uma crente em Jesus Cristo. Você sofreu esse ano? Alguém já levantou alguma maldade contra você? E você ficou até irritado, colocando fogo pelas narinas, irado. Não se irrite. Entrega a Deus. Ora a Deus. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque a justiça do homem, a ira do homem, não produzirá a justiça de Deus. Nós somos falhos. Entrega a Deus. As pessoas nos decepcionam e muitas vezes também nós decepcionamos as outras pessoas. Por isso é melhor entregar a Deus do que achar que é ou pode ser melhor do que alguém. Somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, sendo preparados para uma missão que Deus já determinou na minha e na sua vida, e nós não podemos fugir dela. Então, o primeiro motivo para iniciarmos esse ano 2021 alegremente é que, assim como Deus esteve conosco em 2021, Ele continuará em 2022. Na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Mas há um segundo motivo para encararmos esse ano de 2022 de forma alegremente. É o seguinte: Deus, em 2022, Ele nos fortalecerá, Ele nos ajudará e Ele nos sustentará, como fez em 2021. Isaías 41:10 diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel.
Amados irmãos, assim como Deus nos fortaleceu, nos ajudou e nos sustentou em 2021, assim também acontecerá comigo e com você, que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Deus é quem ordena ao seu povo a não ter medo, não viver assustado, não assombrados. É dele que emana a ordem para nós não temermos. É dele que vem o poder para vencermos o medo. Nele experimentamos e experimentaremos plena vitória sobre o medo. E aqui nesse versículo de Isaías, para o povo lá que estava no cativeiro, povo de Israel, a igreja lá no Antigo Testamento, ele faz 3 promessas para o seu povo. Primeiro, ele nos fortalece. Por que ele nos fortalece? Porque Deus é tão enfático aqui? Porque nós somos fracos demais. Ele só fortalece quem é fraco. Deus conhece a nossa estrutura, diz as Escrituras, e sabe que somos pó. Não podemos viver escorados na força da nossa autoconfiança. A vida cristã não decorre da nossa força, mas é da presença de Deus conosco dia após dia. E uma coisa maravilhosa, amados irmãos, o salmista, lá no Salmo 139, versículo 1 ao versículo 4, diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, sabes quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conhece todas. Deus, amados, Ele é o Deus em quem nós devemos nos refugiar. Senhor, Tu me sondas e me conheces. E o que é isso? Deus vê e sabe tudo ao meu e ao seu respeito. Ele conhece a mim e a você, a cada um de nós aqui, individualmente. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Que coisa maravilhosa. Que Deus vem nos fortalecer. Ele sabe a agenda diária da nossa vida. Sentar e levantar. A nossa agenda diária é conhecida por Deus. Ele sabe da nossa rotina diária, do nosso dia a dia. Por isso precisamos ser fortalecidos por Deus. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. De longe Tu penetras os meus pensamentos. Ele sabe o que nós pensamos, o que iremos pensar, o que vamos falar e o que já falamos. Ele sabe antecipadamente o que o homem pensa e vai pensar, o que o homem fala e ainda vai falar. Por isso, ele diz: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Vocês são frágeis.
mas também Ele nos ajuda. Eu te fortaleço e te ajudo. Quão poderoso ajudador é o nosso Deus. Ele nos cerca pela frente e na retaguarda, protege-nos por cima e estende a sua mão sobre nós. Ele nos apruma quando caímos e nos anima quando somos assolados pelo desencorajamento. Quantas vezes nós não somos desencorajados no nosso dia a dia? E Deus vem e nos dá ânimo, coragem, revigora as nossas forças e nós continuamos, nos aprumamos e continuamos caminhando com o Senhor. E ainda nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. Ele nos sustenta com a sua destra. E o que é isso? Ele nos segura com a sua mão forte e poderosa. Guia-nos com a sua vontade e nos receberá um dia em glória. Não há nenhuma fase na vida do cristão que ele, Deus, não possa nos socorrer ou nos sustentar. Pois a Bíblia diz que Deus, Ele é refúgio verdadeiro para o crente. Diz que Deus, Ele é fortaleza no dia da batalha. Ele é socorro no dia da angústia. Pois a Bíblia diz: nele nós temos eterna segurança e eterna redenção. Amados irmãos, o cristianismo dos nossos dias, muitos se sentem amedrontados. Uns colocam sua esperança na política, outros colocam sua esperança nos líderes. Mas a nossa esperança tem que estar no Senhor. Você está amedrontado com alguma coisa? O que possa acontecer em 2022? Deus fala comigo e com você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Só se Deus não for o seu Deus é que você vai continuar com medo, assombrado com o que possa vir nesse ano de 2022. Lancemos, amados, os nossos cuidados aos pés do Senhor. Coloquemos cada vez mais nossos olhos no Deus Todo-Poderoso. E com certeza triunfaremos sobre os nossos temores. A Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Mas nós sabemos que a nossa força é o Senhor Deus que está nos céus, é o Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro motivo para nós encararmos ou iniciarmos 2022 de forma alegremente. Assim como Deus esteve conosco em 2021, Ele vai continuar conosco. Segundo, Ele nos fortalecerá, nos ajudará e nos sustentará, como fez também em 2021. Mas o terceiro e último motivo para nós iniciarmos 2022 de forma alegremente: Deus suprirá
todas as nossas necessidades em 2022, quer sejam físicas, quer sejam espirituais. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na carta aos Filipenses, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Irmãos, irmãs, o cristão, ele vive e sempre viverá das promessas de Deus. E uma das promessas mais importantes para a vida cristã é a de que Deus suprirá todas as suas necessidades. E por que Deus diz isso? Porque Paulo, inspirado aqui pelo Espírito Santo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, quando ele chega a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse: eu sei estar contente na abundância e também sei estar contente na escassez, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe qual é a grande lição para mim e para você? Aprenda, meu irmão, a viver contente em toda e qualquer situação. Quando for contrário ao que você pensou ou pensa para a sua vida, não vem abundância, se contente, aprenda a viver em toda e qualquer situação. Sabe por que Deus diz isso? Paulo diz que é inspirado pelo Espírito Santo. Deus, ele, segundo a sua rica misericórdia em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Sabe qual é a grande verdade aqui? É que todos nós somos necessitados. Todos passamos por necessidades. Me mostre um ser vivente que não passou por necessidade aqui nesta terra, ou que ainda passa e que ainda irá enfrentar. E essas necessidades, elas são individuais e diversas. Somos pessoas carentes, necessitadas, e dependemos tudo para a nossa vida, tudo dependemos de Deus. Quer ver um exemplo? O sopro da vida, o oxigênio que eu e você estamos respirando, a capacidade de movimentos são necessidades vitais para sobrevivermos. Se Deus tirar o sopro, nós pereceremos. Nós temos necessidade também de sobrevivência, temos necessidade de sustento e temos necessidade de preservação. Nós temos carências físicas, nós temos carências afetivas, nós temos carências espirituais. Verdade é, o ser humano é um ser necessitado. E essas necessidades só podem ser supridas por Deus. Deus é o provedor infalível, imparcial. Só Ele pode suprir tudo, diz o apóstolo Paulo. Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. O que é que Paulo quer dizer? A sua riqueza em glória é infinita, é inesgotável. Mas Paulo diz na parte B do versículo: há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Jesus, ele é o mediador desse suprimento. É em Jesus e por intermédio de Jesus que temos o suprimento divino para as nossas vidas. Eu não sei você, mas o ano passado
Quantos planos você botou no papel lá, ó, e nem a metade deles se cumpriram? Todos eles, ou talvez alguns, foram frustrados. Cristo é o mediador do suprimento para as nossas vidas. Eu não sei. Eu sei que eu sou uma pessoa carente e necessitada. Eu não sei quais são as carências dos irmãos, das irmãs, de todos que estão me ouvindo. Eu tenho carência para sobreviver. Eu tenho carência para me sustentar. Eu preciso que Deus me preserve. Eu sou carente fisicamente, afetivamente e espiritualmente. E eu preciso todos os dias desse suprimento que venha de Deus, mediado por intermédio de Jesus Cristo. Você tem buscado essa carência? Ou às vezes nós só pedimos para as coisas materiais? Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, é de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu acho maravilhoso, não é? Como Paulo dirige-se a Deus com um pronome possessivo: e o meu Deus. Paulo tinha convicção que tinha um Deus que supria todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Paulo tinha um Deus, e Deus tinha o apóstolo Paulo como seu filho. Esse era o Deus de Paulo. E Paulo também era desse grande Deus. Amados irmãos e irmãs, meditemos nestas verdades. Oremos por estas maravilhosas promessas. Deus nunca abandonará os seus filhos e as suas filhas. Isso é motivo para nós iniciarmos 2022 de forma alegremente. E quero aqui, para finalizar, para nós iniciarmos depois o cântico, com 5 resoluções que eu, primeiramente para a minha vida, para em 2022 aplicar na minha vida. Queira Deus que você tome essas resoluções também para a sua vida. A primeira delas se encontra lá em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Paulo disse: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A primeira resolução: prossigamos para o alvo espiritual de Deus, que Deus tem para a minha e para a sua vida. Esqueçamos os fracassos espirituais deste ano passado e prossigamos para um alvo. Prossigamos para o alvo espiritual que Deus tem para as nossas vidas. Porque quando estamos bem com Deus, em comunhão com Deus, o que vier é lucro. Porque quando estamos em comunhão com Deus, diz o salmista: na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Cristão, quando não está alegre, é porque ele não está em comunhão com Deus. Porque ele tem o maior tesouro
que ele próprio não pode conseguir. E esse tesouro Deus colocou em vaso de barro que somos nós, que é o seu santo evangelho. Não murmure. Busque o alvo espiritual para a sua vida em 2022. Dê prioridade a isso. Segunda resolução. Êxodo capítulo 33, versículo 15, palavras de Moisés. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Não devemos fazer nada sem Deus, ou ir para qualquer outro lugar, se Deus não estiver conosco. Não faça isso. Não devemos fazer nada sem Deus, antes consultarmos a Deus, ou irmos ou tomarmos qualquer decisão para ir a outro lugar, se Deus não for conosco. Terceira resolução. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A terceira resolução: aprendamos a viver contente em toda e qualquer situação que enfrentaremos neste ano de 2022. Saiba, e você talvez saiba já de cor, nos últimos dias, diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, surgirão ou virão dias ou tempos difíceis. Não esperem dias bons, mas tempos difíceis. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação que enfrentaremos em 2022. Quarta resolução. Josué capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome a decisão de servir a Deus com toda a sua família. E quinto e último, Gálatas capítulo 2, versículo 10. Recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quinta e última resolução: lembremo-nos dos pobres e esforcemo-nos para ajudar os necessitados, principalmente os domésticos da fé. Então, amados, que Deus continue usando de misericórdia conosco, como Ele nos promete na sua santa e bendita palavra. Que enfrentemos mais um ano de forma alegremente, porque temos um Deus que continuará conosco, vai nos fortalecer, vai nos ajudar e nos sustentará com a sua destra fiel, com a sua mão poderosa, até um dia estarmos na glória com Ele. E Ele, em Cristo Jesus, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, quer sejam físicas, quer sejam espirituais. Deus nos abençoe com a sua santa palavra. Amém.